reúna as informações em uma única consulta e seja feliz. O que é que eu vou tentar fazer? Eu peguei um caso desse em que a gente tem a nossa tabela e aí ele tem um campo de descrição que, por ser muito grande, geralmente ultrapassar o limite que o banco de dados estabeleceu, ele vai quebrando em várias linhas. Então, você teria, em tese, uma linha que passou a ser 3 por conta da descrição que se tornou grande. E qual é o nosso objetivo? A gente chegar aqui nesse nível, agrupar essas informações. E como é que a gente pode fazer isso dentro do Power Query? Então, aqui eu tenho carregado, no nosso passo 9, a nossa tabela, e a gente vai começar a fazer um tratamento nela. Primeiro, eu vou pegar aqui a minha etapa, essa última etapa, e vou dar um nome para ela. Vamos chamar ela aqui de original. Eu sempre dou preferência a criar etapas com o nome no singular, porque isso evita que na hora de escrever o nome da etapa, se você abrir um editor avançado aqui, você vai ver que cabeçalhos promovidos, como ele tem um espaço, ele tem que colocar um hashtag e o nome entre aspas. E isso prejudica um pouco a escrita, você acessar mais rápido. Você vai ter que sempre ficar lembrando de botar hashtag, botar aspas. Então, se você pega e modifica, por exemplo, colocando aqui no cabeçalhos promovidos, sem espaço, deixando que a letra maiúscula identifique onde é que muda a separação da palavra, isso também pode ser considerado uma boa prática. Então, perfeito. Eu coloquei aqui o meu nome como original. Eu vou pegar e vou pedir para ele remover as duplicatas aqui do... E ele vai ficar só com as 6 linhas, que tem um gênero, mas a descrição, a gente perdeu aqui algumas informações. O que é que eu quero fazer? Eu quero agora retornar informações que ficaram lá na minha etapa original, para trazer para cá e trazer naquele formato, já agrupando tudo. Então, eu posso vir aqui na guia página inicial, mesclar consultas, e aqui eu vou mesclar a consulta, no caso, a EX1, com ela mesma. Ela vai estar aqui com um atual entre parênteses. Você tem que selecionar uma coluna que vai ter na outra, que vai ser identificadora. Então, se você não tiver, você pode criar antes um índice. Isso aí vai permitir que você tenha uma espécie de ID. Então, eu quero cruzar o ID com ID. Ele encontrou todos os correspondentes. Era óbvio que ia acontecer isso. Só que, por enquanto, o que é que eu tenho? A própria linha que eu tenho aqui. Na minha etapa, se a gente for observar ela, o que é que acontece? Eu tenho aqui uma primeira tabela, duplicadas e removidas, e aqui eu tenho uma segunda tabela, que é onde eu estou indo procurar informação. Então, se eu alterar, o que ele precisa é de uma tabela. Cada etapa no Power Query é uma tabela. Então, eu posso referenciar ela. Embora quando a gente for selecionar lá, ela não permita escolher, eu posso colocar o nome de uma etapa anterior. Então, colocando original e dando Enter, parece que não aconteceu nada. Mas se eu clicar aqui no Table, vejo que agora ele está trazendo tudo para mim. Ó, já melhorou. Só que qual é o problema? Se eu expandir aqui e pedir só a descrição, ele ainda vai gerar todas aquelas linhas para mim. E não é isso que eu quero. Então, agora que eu fiz essa mesclagem, que eu sei que o dado que eu quero está aqui, eu posso adicionar uma coluna personalizada. A gente pode utilizar o Alt 2, por exemplo, né, que a gente criou lá. E nessa coluna personalizada, eu vou querer fazer o quê? Um table.selectColumn, que é a nossa opção. Eu quero selecionar a coluna que eu quero trazer. Então, qual é a coluna que eu quero trazer? Eu vou abrir, aí eu tenho que dizer qual é a tabela. No caso, a tabela aqui é essa duplicatas removidas, que é a nossa coluna aqui. Depois,
eu tenho que dizer qual é a coluna que eu quero trazer. Aí eu vou ter que colocar entre aspas, o nome da coluna que eu quero trazer é descrição. Só que, se eu der um OK aqui, o que é que ele vai fazer? Ele trouxe só coluna, só que ele continua trazendo em forma de tabela. E eu preciso que ele traga para mim em forma de lista, porque a lista vai permitir que eu agrupe ela toda em uma única linha. Para transformar em tabela, a lista é uma tabela de uma coluna só, basta a gente identificar qual é aqui a coluna que eu quero, a descrição. Então, dessa tabela resultante, eu quero que você traga a coluna na descrição como lista. Pronto, agora eu não tenho mais uma table, eu tenho agora uma lista. E essa lista tem as descrições que eu quero. Aqui na hora que eu vou expandir, ao invés de expandir para novas linhas, eu vou extrair valores. Ele vai perguntar se eu quero colocar algum delimitador. Geralmente você não precisa, se for um caso desse de descrição. Eu já coloquei o espaço antes, para que a gente não tivesse problema. E na hora que a gente expande, o que é que a gente tem? A gente tem a nossa descrição completa. Eu posso apagar essas colunas, que elas não vão mais me servir, e eu tenho exatamente o resultado que eu esperava lá quando a gente fez a nossa previsão. Então, o que é que dá para ver aqui? Eu consigo mesclar a tabela com ela mesma. Então, se eu precisar, por exemplo, eu tenho uma coluna lá de nota fiscal. E se a nota fiscal for de devolução, eu tenho lá a nota fiscal de origem. Eu posso usar ela com ela mesma para fazer esse cruzamento. Eu posso pegar qualquer etapa que esteja antes e usar nessa mesclar consultas. Eu não preciso duplicar a minha consulta para depois eu pegar e fazer esse cruzamento, mesclar consultas. A gente está economizando memória, está garantindo performance. Isso daí, para mim, é muito positivo. E claro, a gente também já viu que a gente pode ir e voltar. Se eu clicar aqui e pedir, por exemplo, a etapa original, eu consigo voltar para qualquer etapa para trás, só colocando igual e o nome dela. Então, a gente consegue fazer esse passeio pelas nossas consultas de uma forma bem simples, bem prática, e resolver muito problema com elas.